Olá, amiguinho, amiguinha! Estou aqui de volta para falar sobre outro artigo que saiu no Behavior Economics Guide 2021, ou então, traduzindo em português, o Guia de Economia Comportamental, que é tipo uma revista que compila uma série de estudos, artigos acadêmicos, estudo acadêmico, científico, voltado para economia comportamental. E o que eu vou relatar para você hoje é um chamado Percepções Comportamentais e Prevenção da Violência Baseada em Gênero. Evidências de um teste do Facebook em Honduras. Eu traduzi em português, tradução livre. O texto e todos os outros textos desse guia estão em inglês, mas vou falar em português para vocês. Se você tiver interesse, vai estar aqui o link para você ver o artigo na íntegra. Esse artigo é esplêndido porque ele trata de um problema muito sério, que é a violência doméstica contra as mulheres, forma de violência em geral contra as mulheres. Ele traz alguns tipos de mecanismos para melhorar a situação, para ajudar de alguma forma. Então, é muito bom. Bem, e qual que é a ideia do artigo? Para começar, ele se passa em Honduras, foi feito por cidadãos de lá e foi testado lá. E a ideia dele era usar um método ferramental da ciência comportamental chamado Nudge para testar formas de mensagem em que estimulasse as mulheres a tomarem ações para comunicar violências contra mulheres. Então, o objetivo é você criar uma série de mensagens diferentes, com elementos diferentes, baseado em ciência comportamental, e testar qual deles que mais causa impacto no público-alvo. E eles conseguiram, inclusive, já vou dar aqui o spoiler, que entre os tipos de mensagem que eles criaram, as que faziam uso do viés dos custos afundados e da aversão à incerteza, foram as que mais deram resultado estatisticamente significativo. O que significa esses termos que eu falei? Aguenta que já até o final do vídeo eu vou explicar direitinho. E olha como é que eles começam bem. Dado que o objetivo deles é encorajar mulheres a procurar ajuda, seja para elas ou seja para conhecidas online, via Facebook, eles tinham que primeiro fundamentar como que eles iam abordar isso. Quais os viés comportamentais eles querem atacar, quais que eles querem estimular. E para chegar a isso, eles fizeram o quê? Pesquisa qualitativa, ou seja, entrevistaram uma série de mulheres que já tinham sofrido algum tipo de violência. E com base nessa etapa qualitativa, ou seja, nessas entrevistas com várias mulheres, eles conseguiram identificar algumas barreiras para que elas fizessem denúncias contra a violência. Ou seja, conseguiram identificar alguns elementos que atrapalhavam, que constrangiam esse tipo de atitude. E eles dividiram esses elementos, essas descobertas, em 3 etapas. A primeira etapa que eles observaram dificuldade nas mulheres que eles entrevistaram foi a de literalmente identificar que ela estava sofrendo, que ela estava numa situação em que sofria violência. Segundo eles, essa primeira etapa é como se fosse aquele momento em que a pessoa está em negação ainda. E eles observaram 2 grandes motivos para isso. Um deles é o sentimento de constrangimento. Então, para não se sentir constrangido, a pessoa ignora que aquilo está acontecendo e entra em negação, e também pelo chamado licenciamento moral, que é o fenômeno no qual as pessoas permitem comportamentos ruins por causa de outros bons comportamentos. Então é aquela situação em que muitas pessoas já se encontraram de pensar, ele foi mal comigo, ou então ruim comigo em tal situação, mas ele faz outras coisas boas. Ele ajuda em casa, ele é bom, ele é um bom pai, ele é uma pessoa boa em tal momento, em outras situações ele é carinhoso, e isso acaba fazendo ela entrar em negação de que ela está realmente sofrendo uma violência. Importante eu destacar aqui, eu estou considerando o arquétipo padrão de ser uma mulher que está sofrendo violência por um homem, lembrando que isso nem sempre necessariamente é uma regra, claro que é a maioria, mas pode também ser uma mulher sofrendo violência por mulher. Não vou entrar nisso aqui, tá? Estou só seguindo o padrão que está até dessa forma no artigo mesmo. Aí entramos na segunda etapa, que é quando a mulher percebeu que ela está numa situação de violência, mas ela não faz nada depois disso por vários motivos. Porque ela não sabe, porque ela ainda não deu o primeiro passo ainda para resolver o problema. E as principais barreiras que o artigo identificou foi a falta de autossuficiência e impotência de mudar a situação atual. Então muitas mulheres sentem que elas não estão no controle da situação, que elas não têm o poder de mudar aquilo. Então isso se torna uma barreira para a mudança. Uma outra grande barreira que identificaram nessa etapa é o chamado custos afundados, que inclusive tem uma teoria bem forte sobre isso em economia, que é quando você já está
trabalhando em alguma coisa há muito tempo, você tende a persistir naquilo porque você sente que tudo aquilo que você trabalhou vai ser desperdiçado. Isso também acontece em relações. Então, nessa etapa foi identificado nas entrevistas que esse custo afundado era muito latente. As pessoas investiram tanto no casamento, no relacionamento, que elas não querem largar daquilo porque terá sido tudo em vão e ela desperdiçou anos da vida. Então, isso acaba sendo uma barreira para ela seguir e sair daquela situação de violência. O artigo resume dizendo que algumas mulheres ficam com seus agressores por causa do esforço anterior que investiram no seu relacionamento. E por fim, a terceira etapa que eles observaram nas entrevistas é o momento de fato de tomar o primeiro passo para acessar os serviços de apoio disponíveis e divulgar o fato de que foram vítimas de violência. Uma das principais barreiras dessa etapa foi a aversão à incerteza, que é muito latente no ser humano. Nós temos bastante isso, nós preferimos situações que nós entendemos o risco do que situações em que nós não entendemos o que pode acontecer. Portanto, mesmo numa situação de violência, você com o seu agressor, você conhece aquela situação, você já tem até talvez uma rotina naquela situação, enquanto que você caminhar para fora daquilo, você está entrando numa situação em que você desconhece, você não sabe o que vai acontecer quando você seguir por esse caminho novo. Isso é uma barreira para você segui-lo. E de forma muito conectada com essa primeira barreira, a segunda barreira dessa última etapa que eles identificaram nas entrevistas é a falta de planos de segurança. Então a pessoa ela não se planeja tanto o que ela vai fazer, ela não tem um plano B, ela não sabe como que vai ser quando ela decidir tomar alguma atitude. E foi isso. Com essa pesquisa qualitativa, que foi com base em entrevistas com mulheres que sofreram violência, os pesquisadores tiveram uma base para fundamentar a intervenção que eles queriam fazer. E como que foi essa intervenção? Ela foi da seguinte forma: eles projetaram 4 anúncios no Facebook procurando superar as barreiras que eu descrevi agora há pouco, que foram identificadas durante a pesquisa qualitativa, e encorajar essas mulheres a buscarem ajuda. Esse é o objetivo do experimento. E eles vão testar isso, todos os 4 anúncios, para ver qual deles funcionou melhor. Bem, e no primeiro dos 4 anúncios, eles decidiram atacar o viés da disponibilidade. Que viés é esse? Que nem foi mencionado até então. É um viés onde nós estimamos a frequência ou a magnitude de eventos com base na nossa memória recente. Então a gente tende a acreditar que alguma coisa tem maior ou menor chance de acontecer com base daquilo que a gente lembra. O que faz sentido, né? Faz sentido ser assim. Só que qual foi o pensamento dos autores? É o seguinte: a mídia mais comumente retrata a violência contra a mulher como sendo uma violência física, como sendo uma agressão física em que gera hematomas, e não precisa ser a esse nível. A violência pode ser de várias formas. Segundo os autores da pesquisa, a mídia mais comumente retrata a violência contra a mulher de forma física. Para as vítimas de outras formas de abuso, isso pode ser alienante e impedir essas pessoas de perceber que estão sofrendo abuso ou mesmo de buscar ajuda. Então, o que eles estão argumentando é que, como a gente geralmente sempre escuta que a violência é física, a pessoa que está recebendo um assédio moral, por exemplo, do agressor, ela acha que aquilo não é importante o bastante, que não é drástico o bastante para ela chegar a ter que pedir ajuda. E isso é uma grande barreira. Com a esperança de tratar essa questão, o anúncio que eles bolaram é o que está aqui aparecendo, em que eles botaram uma imagem retratando formas diferentes de violência para que a população, principalmente as mulheres, se acostumem com a ideia de que não precisa ser apenas uma violência física. Na imagem você está vendo aí os 3 tipos de violência que eles tentaram abordar, que é a violência de controle, em que o agressor está tomando o celular da vítima, está controlando a vida social dela. Tem também a violência de assédio moral, em que está humilhando a pessoa, muitas vezes em público, para ela se sentir constrangida e não reagir. E também tem a violência econômica, em que a pessoa usa a cartada de ser o detentor ou a detentora do dinheiro como forma de controle também. E aí os autores escrevem que o primeiro passo na jornada da busca de ajudar é reconhecer que a violência está ocorrendo. Portanto, a imagem que desenvolvemos para enfrentar essa barreira retratou várias formas diferentes de violência. Esse foi o anúncio focando no viés da disponibilidade. Agora vamos entrar no que foca no viés dos custos afundados. Esse já comentei na introdução, é aquilo em que quando a pessoa já investiu muito no relacionamento, ela tende a não querer largar porque acha que vai ser um desperdício.
E para esse anúncio eles usaram a imagem de uma mulher que teve sucesso em buscar ajuda para compartilhar esse resultado com outras pessoas. Você vê aí até uma visão metafórica dela tirando a máscara da tristeza que ela estava antes e se tornando uma pessoa mais feliz, mais leve, por ter tido coragem de fazer o que era necessário. Segundo os autores, a ideia era mostrar às mulheres como seria sua vida se procurassem ajuda, permitindo-lhes imaginar um futuro melhor no qual elas têm potencial para ganhar e não apenas perder, com o término de um relacionamento abusivo. E o terceiro anúncio focou no viés da aversão à incerteza, que eu já comentei um pouco, aquela situação em que as pessoas, quando elas não têm nem ideia de como calcular o risco, os possíveis riscos de alguma atitude que elas podem tomar, elas estão muito aversas a essa atitude. A incerteza é muito pesada pra gente. Então a gente gosta de ter uma ideia da onde que a gente está entrando, né? Então, por não ter essa ideia bem desenhada do que acontece quando a pessoa faz uma denúncia, quais são os passos, rola muito esse viés da incerteza. E nesse anúncio a imagem mostra a pessoa tomando o primeiro passo, que é comunicar o profissional, é entrar em contato e pedir ajuda, mostrando que é alguém que está lá para escutar e explicando quais são os passos seguintes. Segundo os pesquisadores, a imagem teve como objetivo esclarecer e desmistificar o processo de procura da ajuda. Ele retrata claramente quem está do outro lado da linha e garante explicitamente o anonimato e a confidencialidade de quem liga. E no quarto anúncio eles atacaram um viés que eles nomearam de lacuna intenção-ação, que se refere à ideia de que as pessoas nem sempre fazem as coisas que pretendem fazer, porque não conseguem começar ou são prejudicadas ao longo do caminho. Então isso foi muito visto lá quando eu comentei da parte das pesquisas qualitativas, pelas entrevistas, lembra? E aí no anúncio eles colocaram a imagem que traz algumas questões para a pessoa já ir se planejando, para ajudá-la a tomar logo esse passo do planejamento e pensar nas possibilidades, para diminuir assim essa barreira, essa lacuna da intenção-ação. Eles explicam que a imagem visa ajudar as mulheres a fazer esses planos, fornecendo uma lista de verificação das principais decisões, como se fosse um plano de segurança, que devem tomar ao planejar deixar um relacionamento violento. Bem, espero que você tenha entendido como é que funcionaram esses 4 anúncios. E agora vamos para o experimento em si, ao teste que eles fizeram. Como eu já expliquei lá no início, eles usaram o Facebook como plataforma para anunciar esses anúncios, essas imagens aí, essas chamadas. E foi feito em 2020 e contou com uma amostra de 829.445 mulheres. E, como eu falei, é um experimento científico, então eles têm que fazer com um grupo controle. Aí eles pegaram essas mais de 800 mil mulheres e dividiram nos 4 grupos, para cada uma receber um dos anúncios, eles verem o quanto foi efetivo. E, além desses 4 grupos, mais um quinto, que é o grupo controle. E o que esse grupo controle recebeu? Foi essa imagem aqui, muito mais simples, que não faz uso de nenhum viés, não tenta atacar nenhuma barreira específica, apenas traz a mensagem padrão que o governo já trazia e o número de telefone a ser ligado. E o teste consistiu em registrar se as mulheres, ao receberem aqueles tipos de anúncios, entravam no portal de ajuda em que era divulgado junto com os anúncios e, além disso, se elas depois chegavam a navegar pelo portal e acessar os links de contato do WhatsApp, do Facebook, LinkedIn ou Twitter. E de resultados, depois de fazer as análises regressivas de estatística, foi que eles encontraram resultados positivos e significativos em 2 grupos de testes sobre o comportamento de busca de ajuda, medido pela probabilidade dos usuários clicarem em um link no anúncio do Facebook, esses aí que eu mostrei, esses 4 anúncios, e o quinto do grupo controle, que os direcionavam para o portal de ajuda. E aí tiveram que as mulheres expostas à imagem que aborda a aversão à incerteza foi a que teve mais resultado significativo. Teve 19,4% mais probabilidade de visitar o portal de ajuda do que as mulheres que receberam aquela imagem padrão do grupo controle. E o que ficou em segundo lugar foi o dos custos irrecuperáveis, em que as mulheres expostas a ele tiveram 12,9% mais probabilidade de visitar o portal de ajuda do que os resultados do grupo controle. Viu porque o grupo controle é importante? A gente usa ele para balizar, para ver o que realmente está sendo impactado usando a ciência comportamental. Inclusive, esses 2 anúncios, o do aversão à incerteza e do custos recuperáveis, eles também foram significativamente maior do que os outros anúncios que continham vieses.
não só do grupo controle, o que indica que eles de fato, não é só porque a imagem é bonita, porque se todos os 4 anúncios lá, com imagens bonitinhas, fossem significativamente parecidos, então estaria apenas vendo que um anúncio com imagem mais bonita, ele oferece mais atenção e mais pessoas clicam nele. Mas não, esses dois que eu mencionei agora, o de aversão e incerteza e dos custos recuperáveis, eles de fato são superiores a todos o que mostramos. Então, conseguimos identificar de fato um viés, um elemento no comportamento que nos trouxe um resultado positivo. Isso é muito bacana. Além disso, conseguiram verificar, depois que as pessoas entravam no anúncio, aquele segundo ponto, se elas iam de fato entrar em contato, se elas navegavam por lá, se elas pegavam WhatsApp, LinkedIn, redes sociais para fazer uma ação em si. Apesar de ter sido uma amostra menor, porque agora foram só as pessoas que fizeram alguma coisa, então foi pouca gente, eles conseguiram observar que o de custos recuperáveis de fato foi o que mais se destacou até esse segundo nível. Então, o que eu disse anteriormente foi, eles viram que o custos recuperáveis em segundo lugar e em primeiro lugar a aversão e incerteza foram os principais impactantes para as pessoas clicarem no anúncio. Aí, num segundo nível, a parte de você navegar e interagir com o portal de ajuda, o que mais influenciou foi o custos recuperáveis. Então, a pessoa que ia pelo custos recuperáveis, recebeu esse anúncio, teve mais chance de tomar uma atitude no final das contas. Isso tudo é muito legal, é bem interessante ver a aplicação de nudges sendo feitos para esse bem que está sendo causado, que a gente espera que esteja sendo causado. Não tem como dizer que vai sempre dar certo isso, a gente teria que também replicar isso aqui no Brasil para ver o que acontece, para ver se às vezes aconteceu lá de uma forma, aqui acontece de outra. Isso a gente só consegue saber testando. Mó chato, né? Contei essa história toda, mostrei 2 anúncios que deram super certo significativamente, até em análise estatística, aí chega no final e fala, quer dizer que vai dar certo sempre? Não, temos que ter mais testes para ver, isso é ciência. Vou finalizar aqui com um ponto interessante que não teve como ser conclusivo, mas eles observaram no artigo, eles acharam interessante os autores. Eles falaram que as 2 imagens que tiveram um efeito significativo no tratamento, ou seja, a de aversão à incerteza e a de custos recuperáveis, exibiam mulheres em cenários positivos. A imagem de aversão à incerteza mostrava mulheres recebendo ajuda, e a imagem de custos recuperáveis mostrava mulheres em uma situação positiva após ter deixado um relacionamento doentio. Então, eles trazem essa discussão, será que isso teve algum impacto que a gente não conseguiu medir? Aí fica a ideia para também medirmos isso. Será que se todas as imagens tivessem uma pessoa de uma forma, uma expressão positiva, teria sido mais eficiente? É possível. Muito bom, espero que você tenha gostado. É de um grande aprendizado esse artigo, gostei bastante. Eu acho que eu não tenho como terminar esse vídeo sem ser responsável e dizer que, assim como Honduras tem esses contatos para caso alguém queira denunciar uma violência ou qualquer coisa do tipo, aqui no Brasil também existe. Fica a informação de que se você ou alguém conhecido seu quiser fazer uma denúncia, é só ligar para o 180 ou então entrar em contato com a Delegacia da Mulher. Mais uma vez, espero que tenha gostado dessa aplicação da economia comportamental em políticas públicas, né, em uma forma de você impactar positivamente a sociedade. Para mais, se inscreve aí, curte, compartilha, me manda um pix, sei lá, mas compartilha aí a ciência, mó da hora.